Seja bem-vindo a mais um episódio da Conexão BI, o podcast da Blue Rain Inc. voltado a te esclarecer mais sobre melhores práticas de gestão e as várias disciplinas que compõem o negócio imobiliário. Hoje nós temos um bate-papo muito interessante com a Mayara Rodrigues. Mayara Rodrigues é uma especialista em RH, já teve várias experiências em grandes empresas internacionais e também pós-graduação na área. Mayara, seja muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, Pedro, pelo convite, da gente poder bater esse papo e esclarecer algumas questões voltadas aí à área de gestão de pessoas. Hoje nós vamos falar sobre gestão de pessoas, como a Mayara bem apresentou, e é um tópico muito importante. Todas as empresas, principalmente da construção civil, são intensas em capital humano. E Mayara, explica um pouco mais para a gente sobre a sua experiência, o seu lado acadêmico e o que te faz especialista dentro desse ramo. Legal. Bom, então, né, Maiara, como já foi mencionado, eu sou psicóloga de formação, mas já atuo aí há mais de 15 anos dentro da área de organizações. Então, trabalhei em grandes empresas, em diversos segmentos, e me especializei de fato na área de gestão de pessoas, na área de formação de líderes, sempre com o objetivo de ser uma conexão, né, entre pessoas, negócios e resultados, em ajudar as empresas a alavancar os seus resultados através do capital humano. Legal. Mai, antes da gente talvez se aprofundar um pouco mais, explica talvez com as suas palavras o que é o RH. O que faz um RH? Talvez a diferença entre o departamento de RH e o departamento de pessoas. Certo. O RH, ele já teve vários nomes, né, várias nomenclaturas e cada vez surge um novo nome aí no mercado. Mas é a área que eu considero até o coração da empresa, né, que cuida das pessoas e vai além disso, né, o RH ele é um parceiro do negócio. Ele é um parceiro estratégico ali do diretor, do dono da empresa, para alcançar o objetivo macro dessa empresa, né, o objetivo estratégico. Por exemplo, olhando na incorporação, né, uma empresa que quer escalar, o RH vai trabalhar lado a lado para ajudar através das pessoas a chegar nesse objetivo final. Antigamente, a gente falava muito em departamento pessoal, que é o que cuida do burocrático, né, da administração de pessoas, que daí é aquele RH tradicional que vai cuidar da folha de pagamento, do ponto e dessa parte bem burocrática mesmo. Uhum. Legal, com certeza todas as empresas têm recursos humanos, precisam de pessoas para desenvolver seus projetos e muito mais do que computadores e IAs agora, né? A gente tem uma cultura organizacional que permeia todos esses ambientes, todos esses símbolos, esses ícones, né? Esses hábitos. Ahn, Na sua opinião, como que o RH pode ser estratégico em empresas de pequeno e médio porte? Sendo parceiro de negócio, né, acho que a gente tem muito RH, muito assim, as empresas têm, só que ainda tem uma dificuldade desse RH virar a chave e se colocar como um parceiro de negócio, que é um parceiro estratégico, aquele que sabe qual que é o negócio, que sabe quais são os objetivos da empresa, que está lado a lado na construção desse planejamento estratégico, no fortalecimento das ações, para ajudar a empresa a alcançar os seus objetivos. Vamos explorar um pouquinho mais disso. Por que que isso acontece? Na sua visão, o que que diferencia talvez as empresas bem-sucedidas, né, das empresas que ainda estão chegando lá, que ainda estão alcançando esse sucesso, e por que que talvez elas não conseguem decodificar essa parte do RH ou usar o RH tão bem quanto as empresas bem-sucedidas? Eu vejo assim que a base de um negócio volta para a cultura, né. Então, Uhum. essas empresas bem-sucedidas são empresas que têm uma cultura fortalecida, uma cultura que já está construída, que já está estabelecida e que é a base da empresa, é a base de qualquer processo, é a base de qualquer projeto. Não tem como a gente falar de gestão de pessoas, não tem como a gente falar sobre, planejamento estratégico, se a gente não falar sobre cultura. Ah, eu sou da opinião que é da cultura que vem os objetivos, a Exato. visão, a missão, o DNA, né? Uhum. Vem os medos, vem a aptidão a risco, que muitas vezes a gente fala na parte financeira, né? Suscetibilidade a risco. Ah, explica para nós, Mayara, a gente escuta muito falar sobre cultura, cultura organizacional, mas o que que é isso de fato? De forma simples, né, cultura é o DNA da empresa, né. É o que torna a empresa aquilo que ela é. E daí está presente na forma de se comunicar dentro da empresa,
na forma de conduzir reuniões, de se posicionar no mercado, ela é o que é a base de toda a estratégia. Uhum. Tá? A missão, a visão e os valores fazem parte da cultura, mas tem um cuidado, às vezes, nisso, que isso não pode ser só bonito para estar lá no site, no Instagram ou na parede da empresa, né? Tem que ser aquilo que de fato é pregado, é aquilo que acontece no dia a dia dentro das empresas. A cultura muitas vezes é mais o que não é dito do que Uhum, aquilo que é dito, né? Então, uhum, se tem visão, missão e valores colado, mas ninguém nem sabe o que que é, né? Que os colaboradores não são uníssonos em entender aquilo, talvez conseguir até destrinchar, abrir, né? O que que significa aquela uhum. frase, aquele parágrafo, né? Então, a cultura, ela é repleta de paradigmas, né? Ela é repleta de vozes silenciosas, de certa forma, de medos, de sistemas, de verdades, com certeza, né? Muitas verdades na cultura de história que traz talvez aquele empreendedor no começo de empresa, né? Até onde ele chegou. Acho que tudo isso permeia aquilo que ele é e daí ele tenta talvez disseminar isso nos colaboradores, em toda a operação da empresa, por assim dizer, né? Tem uma frase muito conhecida, né, que fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. Isso. Porque de nada adianta eu ter uma estratégia bem estabelecida se eu não ter uma cultura que favoreça eu alcançar essa estratégia. Eu acho que essa frase é do Peter Drucker, Aham. né? Ele fala a cultura como estratégia no café da manhã e a gestão no almoço, né? Tipo assim, você pode ter todos os sistemas de gestão, talvez à sua frente, né? E a cultura, ela tem o poder de enaltecer ou destruir isso, né? Uhum. Muitas vezes, quando eu atendo meus clientes, Mai, eu levo os meus serviços de duas formas, né? De dois pilares, por assim dizer. Um voltado para a gestão. A gestão, ela é responsável por trazer o relatório, de informar, de garantir que o tomador de decisão saiba que daqui 3 meses vai faltar a caixa porque a receita vai ser menor que a despesa e ele vai ter que talvez deixar de pagar algum fornecedor ou algum funcionário, ele vai ter que vender mais, fazer um desconto. é, e se ele deixar de pagar, as consequências jurídicas podem XYZ, e tudo isso a gestão dá para ele, ou deveria dar para ele, né? Agora, a tomada de decisão não é bem gestão, é cultural, no sentido de ser, vai do sistema de valores, da moralidade, né? Vai do suscetibilidade a risco, né? Então, bom, daqui 3 meses eu vou ficar sem dinheiro. Eu vou deixar de pagar, eu vou vender um terreno, eu vou me tornar inadimplente com alguém, né? Então a gestão ela não toma decisão. Ela, de modo geral, ela informa o tomador de decisão, mas a bússola moral é que vai, talvez, direcionar, né, a empresa como um todo, porque o líder serve de exemplo de como proceder, né, sobre o que é aquela empresa, do que ela está disposta a fazer, às vezes, para alcançar seus objetivos, ou não se vê em maus lençóis, né? Então, eu acho que a cultura tem muito esse sistema de valores que cada pessoa tem um, mas tem a tendência de que numa cultura forte, numa cultura bem enraizada, tem vários valores fortes em comum. É mais ou menos isso? Também, Hum. né. Essa questão de alinhamento de valores, né, é algo que eu falo muito, assim, principalmente em processos seletivos. O que vai fazer com que uma pessoa permaneça numa empresa é ela se sentir de fato alinhada com os valores dessa empresa. Uhum. A gente sabe que existe sim salário, né, remuneração, porque todo mundo tem boleto para pagar, Sim. mas vai além disso, tem o salário emocional, Uhum. que aí está muito vinculado à cultura, às práticas de gestão, a aquilo que a empresa faz e que está alinhado tanto empresa, né, negócio, quanto colaborador. E tem que ser uma troca justa, né, um processo ganha-ganha. Uhum. E, por exemplo, quando a gente fala em cultura, um exemplo que me veio agora de uma empresa que eu já atuei, que queria muito implementar uma cultura da inovação, né. A gente fala muito hoje, tá na era da inovação, tudo se fala em inovação. Mas era uma empresa que não permitia erro, Hum. que vinha com essa cultura do medo, né, do comando e controle. Sim, Não tem como tu inovar quando tu tá trabalhando com comando e controle, sim, né. E o erro faz parte da inovação. com O que certeza. eu sempre brinco é que a gente tem que errar pequeno, rápido e barato, né, porque também tem que ter sustentabilidade no negócio. Mas se eu quero inovar, eu tenho que saber que o erro vai fazer parte. Uhum.
E é aquilo, errou, vai para o próximo e segue o processo. Errar rápido, corrigir rápido, aprender rápido e fazer certo rápido, né? Mais ou menos isso, né? Tinha uma gestora que a gente sempre brincava, né? Errou, tudo bem, né? Próximo erro, só não pode repetir o erro, né? Aprendeu com o erro, seguimos inovando, mas agora tem que ser um erro novo, o próximo. Sim. Você consideraria, nesse âmbito que você trouxe agora, né? Alguém que quer instaurar inovação, mas não permite erro, por exemplo, você diria que essa cultura é ruim? Existe esse conceito de cultura ruim, cultura boa? Sim, existe. A gente vê muito no mercado exemplos, né, de empresas usando até a palavra do momento, né, como a cultura mais tóxica, né, que é essa Uhum. cultura do medo, às vezes, desse comando e controle excessivo, e que isso se reflete no dia a dia, né, uma alta rotatividade de pessoas, as pessoas não ficam, os resultados não chegam, Uhum. aquelas empresas que querem tudo, qualquer resultado a todo custo, sem olhar realmente para a base. Isso não se sustenta. Sim. Quando tu não tem uma cultura bem estabelecida, os teus resultados não se sustentam. Sim. Então deixa eu ver se eu entendi. A cultura ruim, por assim dizer, ela é aquela que é dissonante, ela traz valores que não combinam, são como água e óleo, e também aquelas culturas que não são autênticas, que elas existem no papel, mas não existem na prática. Isso que seria mais ou menos o conceito de cultura ruim. Exato. É aquela cultura de que eu digo, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Sim. Não, só tá no papel, ou muitas vezes na gaveta, né? Uhum. Porque eu vou lá, não, fazer meu planejamento estratégico, meu plano de cultura, eu faço minha missão, minha visão, os meus valores, tudo Uhum. bonitinho, mas isso fica engavetado. Sim. Eu tenho um valor que é o respeito, por exemplo, Sim. no papel, mas na prática eu trato mal as pessoas, meus colaboradores, eu trato mal os meus fornecedores e eu não ajo de fato com respeito com aquilo que eu prego no dia a dia. Sim. E não sei se você vai concordar comigo, mas tem culturas ruins, por assim dizer, que, que, que trazem valores ultrapassados, né? Então, por exemplo, se a gente for remontar ali a época da Revolução Industrial, de jornadas de trabalho de 20 horas, de empregar crianças, né? Uma cultura hoje em dia que tivesse autenticidade, ou seja, ela abertamente pregasse que contrata crianças e que a galera trabalha 20 horas por dia e que ela não exigissem competências antagônicas, no sentido de, você quer trabalhar 20 horas por dia, mas você quer ter um, uma parte fora do trabalho, né? Então, tipo assim, ela tá coerente dentro daquilo. Mas esses valores estão antiquados, né? Provavelmente ela teria dificuldade em reter ou até mesmo atrair talentos com uma cultura nesse formato, ou não? Tem sempre uma tampa torta para uma panela quebrada. De certa forma, sim, né? Tu tem que também estar olhando para qual que é o momento do mercado. E eu acho que quando a gente vai para a cultura, é um passo atrás ainda, né? A cultura, ela não nasce do dia para a noite. Não. Nenhum processo nasce do dia para a noite quando a gente fala em gestão. Até faz, né? Porque às vezes a gente precisa de inovação, as coisas têm que ser rápidas, mas não se sustentam, porque Uhum. é uma construção. Uhum. E quando tu fala em cultura, tu fala muito dessa questão dos valores e vai além dos valores. É o que tu espera com aqueles valores, né? Sim. Quais comportamentos tu espera dentro dos valores que tu tem estabelecidos para Sim. tua empresa? Sim, sim. Porque às vezes o que tu entende de assertividade, de comunicação, de qualquer valor que seja, é diferente do que eu entendo. Uhum. Então a empresa tem que ter isso bem claro de quais são os comportamentos que ela espera das pessoas que estão lá dentro. Às vezes a gente traz os valores, né? Vamos supor 5, né? A gente tenta não trazer 30, né? Mas, enfim, 5. Uma palavra, duas, três palavras no máximo, né? Às vezes é importante, talvez em algum momento, a gente destrinchar, né? Seja numa apresentação de slide, talvez seja num site, em algum momento a gente... O que eu quero dizer? O que isso significa para mim? Né? O que significa dentro da empresa ser proativo? Né? E identificar dentro desse contexto proativo é isso, isso e isso, e se manifesta nessa e nessa conduta, né? Então, às vezes, é um exercício interessante do gestor fazer, né?
É um trabalho, é a base do trabalho, né? É. Quando trabalho nessa questão da consultoria, dos processos de gestão de pessoas, começa sempre por aí. Uhum. Olhando para a cultura, olhando para os valores e para os comportamentos esperados dentro daquela empresa. Sim, O que aquele valor de fato significa, sim. né? E a partir disso, que comportamentos que espera que os colaboradores, né, os trabalhadores dessa empresa tenham a partir daquele valor. Tá. E deixa eu trazer um pouco mais para o ambiente da construção civil, que talvez a maior parte dos que nos assistem aí está relacionado, né? Construtoras, incorporadoras, você tem a equipe do escritório, né? Que é o pessoal que anda de tênis e camisa e tal, e tem a equipe da obra, quase dois mundos, muitas vezes separado por um abismo, assim, né? Que se comunica pouco e tal. E o pessoal da obra, talvez por estigma, preconceito, tem, né, aquela figura do peão, né? Como que esses valores transcendem o escritório? Como é que a gente cobra disso em campo? Existe essa mesma cultura em campo ou a gente tem que mudar? Como é que você vê isso aplicado para a construção civil? Quando a gente fala de uma cultura saudável, aquilo que eu prego no escritório tem que estar na obra, Uhum. né? A minha comunicação tem que ser clara a ponto de atingir todos os públicos. Tá. Independente se eu estou falando do meu público que está lá na obra, no dia a dia, que é quem está, de certa forma, na linha de frente, ou do meu público do escritório. Uhum. Então, eu preciso traduzir isso, eu preciso criar rituais que atendam o meu público, independente de onde ele estiver. Sim. Lógico que daí eu vou olhar em algumas práticas. Por exemplo, quando eu penso em benefícios, né? Dentro de uma empresa, que daí, olhando já para outro viés, eu preciso ter benefícios estruturados que atendam, sabendo que eles vão atender a necessidade do meu público que está na obra e do meu público que está no escritório, e são necessidades diferentes. Uhum. E daí vem a premissa básica, que é ouvir as pessoas. Ouvir no sentido de o que faz sentido para essa pessoa, né? Sim. Porque não adianta, por exemplo, um benefício da moda, né? Pagar o Gympass, né? Que é a academia. Sim. Então, talvez não vai fazer sentido lá para o meu público da obra. Ok. Para o escritório pode ser que sim, mas lá, será que um vale alimentação bem estruturado não faz mais sentido? Sim. Para ele ter algo que ele possa levar para a família, que ele possa levar para casa? Sim. Então, aquele empreendedor ou aquela empresa, organização que tenha como valor o equilíbrio entre vida e trabalho. E uma maneira dele manifestar isso aí é através do home office, né? Ele pode dar home office pro cara da obra? Como é que isso funciona? Não tem como, né? E daí vem muito na forma como tu comunica isso também. Eu tenho uma cultura do home office ou do trabalho híbrido, né? É a questão de como tu comunica isso para as pessoas, porque nem todo mundo vai poder fazer o trabalho híbrido, nem todo mundo vai poder fazer o home office. Uhum. Então, é a forma como eu explico, como eu comunico pro meu time do porquê, né? Eu tenho que mostrar o porquê, eu tenho que trazer significado para aquilo que as pessoas fazem. Tá. A minha cultura, ela tem que dar significado para minha forma de agir. Sim. Você conseguiria trazer talvez algum exemplo da tua jornada, da tua experiência, em que uma construtora ela conseguiu fazer bem feito isso de transbordar os valores ambos para o ambiente do escritório, para o ambiente de obra, e que de certa forma o pessoal de obra se sente parte desse coletivo? Sim, sim, tem alguns exemplos. Tem uma incorporadora, tem algumas incorporadoras que eu atendo e que a gente trabalha muito forte isso, né? De olhar para a cultura e mostrar as diferenças, né, dos meus públicos, de atender às necessidades básicas de cada um desses públicos. A minha linguagem é a mesma, mas a minha entrega de valor às vezes é diferente, Uhum. né? Eu consigo implementar um trabalho híbrido no escritório, mas mostrar a importância do presencial dentro da obra. Sim. E daí levar outras ferramentas, né? E Uhum. fazer ações que integrem esses dois públicos. Sim. Porque esses dois públicos precisam conversar, Sim. né? Não tem como, por exemplo, o meu engenheiro de projetos não estar próximo do meu time de execução. Uhum. Essas pessoas precisam conversar e a comunicação precisa fluir dentro da empresa. Sim. Uma vez eu vi uma cultura que pregava a igualdade, né? E era uma empresa muito intensa também nesse pessoal operacional, né? E o pessoal operacional
frequentemente tem um salário um pouco mais baixo, ele não consegue se enfeitar com brincos e colares e roupa chique e tal, né? E, de certa forma, o pessoal do escritório muitas vezes tinha um salário um pouco mais alto e tinha acesso, né? Tinha acesso a um óculos, tinha acesso a um cabelo poderoso, tinha acesso a um brinco, a joias e tal, né? E daí, no intuito de equilibrar ou de equalizar, instigava o pessoal do escritório a não vir todo produzido, né? E uma camiseta normal, camiseta polo, né? Um tênis, uma calça jeans, né? E daí você tinha a figura do advogado, né? Você tinha a figura que socialmente talvez se padronizou, gravata e terno, e sapatinho bonito e brilhante, o cabelinho, o próprio corretor de imóveis que a gente brinca na construção civil, que anda com aquelas calças grudadas, né? Agora tá com a calça no meio da canela, aquele sapatinho lustroso, cabelinho na régua, né? E daí essa cultura de igualdade criava um pouco de choque, né? Criava choque, porque o corretor, ele haveria de se portar de acordo com o público que ele vai atender, né? Ou pelo menos nessa convenção social que hoje tem aí da calça apertada, né? E o advogado também, mas ao mesmo tempo, se ele viesse de um terno de R$ 3.000, o rapaz do carregamento de material estava com uma camiseta de 30, né? E o RH, ele estava ali meio que espremidinho, né? Tentando entender como é que isso funcionava. Ele tinha conflito com o pessoal do administrativo, né, do escritório, e ao mesmo tempo você tinha toda a massa de pessoas no operacional. Então, é inevitável? Como é que você vê isso? Acontece? Como é que contorna isso? Eu acho que é evitável. É evitável. E daí é uma questão muito minha, né? Não gosto muito desse conceito de igualdade. Porque quando eu falo de igualdade, eu tô colocando todo mundo no mesmo pacote, né? Eu gosto muito do conceito da equidade, que é eu entender que pessoas são diferentes e têm necessidades diferentes. Sim. E é esse olhar. E às vezes as empresas pecam nesse sentido de não comunicar o que ela espera com esse valor, Uhum. né? Por exemplo, até voltando aí num exemplo de uma empresa também da construção civil que tinha como um valor assertividade. Quando eu cheguei nessa empresa, eu fui perguntar para as pessoas, tanto da obra quanto do escritório, o que eles entendiam por assertividade. Eles entendiam que eles tinham que acertar sempre, né? E daí eu fui perguntar para o dono, o que você quer dizer quando você fala em assertividade? E ele me dizia assim, não, que a gente tem que ter uma comunicação clara. E eu falei assim, bom, então o que tu quer não está chegando lá na base. Sim. Né? Que daí casa com isso. Às vezes eu quero uma cultura da igualdade, mas o que eu entendo por igualdade é diferente do que você entende, por exemplo. Sim. E eu preciso fazer com que essa igualdade, que essa assertividade seja comunicada da forma que eu quero transparecer. E daí vem naquele conceito de que o óbvio precisa ser dito. Aham. Então, por exemplo, nessa empresa a gente fez todo um diagnóstico, fez todo um trabalho aí, e é um trabalho demorado quando a gente fala em cultura, não é miojo, não fica pronto em 3 minutos, Sim. e de dizer que não é assertividade, que lá o papo é reto. O papo é reto. É Sim. isso que ele queria dizer. E a gente transforma esses valores de forma que transcendam aquilo que eu quero comunicar, aquilo que eu de fato espero das pessoas. Sim. E daí isso, por exemplo, se eu falo assim, a assertividade, as pessoas entendem que tem que acertar sempre. Eu estou instaurando uma cultura do medo, Sim. inconscientemente. Porque eu estou falando para elas estão entendendo totalmente errado, estão engessadas, estão com medo do que vão falar ou como vão se portar, quando na verdade eu só quero ter uma comunicação direta. Uhum. Quase toda mudança, se não toda, tem resistência, né? Sim. Talvez as pessoas tenham um pouco de receio daquilo que é novo, aquilo que é conhecido é confortável, é seguro, e aquilo que é novidade pode ser visto como um sistema de alerta, um sistema que pode ser perigoso, que te tira fora do equilíbrio. Você acredita que tem sistemas de cultura que não são mutáveis, que não são maleáveis? Não. Toda cultura pode mudar, Uhum. mas é uma construção. Sim.
E tudo parte, eu diria assim, do responsável da empresa, né? Seja o dono, que está na figura de CEO, de diretor, enfim, porque ela tem que vir de cima para baixo, Entendi. né? Esse diretor, esse CEO, ele tem que comprar o projeto, ele tem que comprar a ideia. Sim, Ele tem que ser aquela pessoa que diz, faça o que eu digo e faça o que eu faço. sim, sim. Né? Mas você acredita que ah, existe força. Uma coisa é você querer, outra coisa é você conseguir, né? Então, talvez até apelando um pouco mais para o teu lado psicóloga, é, tem muita gente que gostaria de, que queria mudar para, e conseguir é outro bicho. Como é que. Ou não, eu tô falando abobrinha, como é que você vê esse lado? Não, é difícil mesmo, não é fácil, né? Uhum, Por isso que eu falo, é uma construção. Então, entra aí várias etapas de um processo. sim, Não adianta eu falar assim, ah, quero estabelecer minha cultura. Pronto, amanhã tá pronta. sim, Não, isso é uma construção, porque daí vem justamente essas culturas distorcidas, sim. que são culturas só para bonito, só para parede ou só para gaveta mesmo. Uhum, Então, passa pelo processo do ouvir, do entender, do desenhar mesmo, qual aham, que é a cultura que eu espero, da conscientização. Então, começa essa construção, começa essa conscientização, tanto da camada de liderança, daí eu vou descendo, vou construindo com a base e faço chegar em todo mundo. Mas o processo de mudança, ele sempre é dolorido. tá. Dentro dessa perspectiva de fit, né, que a gente tem, talvez um conjunto de valores, uma cultura que a gente gostaria de enaltecer na empresa e achar pessoas no mercado de trabalho que tenham fit, né, que tenham aderência a esse conjunto de valores e cultura. Ah, e daí, apimentando essa questão com a situação atual de que mão de obra, principalmente da parte operacional, do canteiro de obra, está muito escassa, né? Ou seja, você tem uma dificuldade extrema em recrutar, em trazer mão de obra para execução e ao mesmo tempo você tem um filtro que é a aderência de valores. Como que o processo seletivo funciona dentro desse cenário? Eu vejo muitas vezes colegas construtores que ele contrata qualquer pedreiro, qualquer encanador. Gente, eu preciso de um encanador urgente, né? E como é que eu posso talvez culpar esse empreendedor por não fazer o fit de valores, né? Ele já não consegue um encanador sem fit, quem dirá com fit. Como é que você vê isso? Como é que você contorna esse desafio? O que você sugere para esse nosso colega que está nos assistindo, como é que ele faz para trabalhar ao redor disso? Independente se já tenha estabelecido, né, quais são os seus valores ou não, porque às vezes não tem, só tem uma ideia do que é, mas eu acredito que esse dono, esse incorporador, ele tem claro que tipo de pessoas que ele espera na empresa dele, né? E vem muito desse processo de buscar pessoas alinhadas a isso, né? Aquilo que eu quero, por exemplo, eu quero integridade, alguém responsável, independente do que for, é filtrar o máximo possível nesse processo seletivo e conversar com essa pessoa. Não é só dizer assim, preciso a qualquer custo, vem cá, né? Mesmo que seja um fornecedor, se é um fornecedor, eu busco referências dele Sim, para entender se ele vai fazer um bom trabalho, porque senão vira trabalho dobrado e custo dobrado. sim, Então, ter esse filtro, e eu sempre falo, né, demore para contratar, né, para te ter realmente alguém que faça sentido. E às vezes eu preciso ser rápido para desligar, sim, porque ter pessoas erradas, entre aspas, né, ou pessoas não aderentes à minha cultura, pode ter um impacto muito negativo no meu resultado. com certeza. Mas, Maia, vou te puxar um pouco mais. Esse filtro, filtrar quem? A gente tem um apagão de mão de obra, tá difícil encontrar um. É. Quem dirá encontrar, sei lá, 10 para pegar o mais aderente, né? Essa questão de, às vezes, demorar para contratar também é outro ponto. O encanador, quando ele sai da obra, ele sai hoje. Ele não dá aviso prévio, né? E eu preciso fazer o encanamento amanhã. Se o encanamento atrasar, atrasa toda a parte de acabamento, atrai contrapiso, piso, atrasa a obra inteira, por assim dizer. Eu tenho que me ver lá com o meu contrato, depois pagar a multa para o meu cliente, né? Então, assim, como é que isso fica na prática, essas restrições, né? Eu tenho uma restrição de tempo, eu tenho uma restrição de mão de obra, eu tenho uma restrição de fit, ou de valores, né? Como é que o construtor que está lá todo dia suando a camisa lá, consegue contornar?
Acho que daí vem na busca de estratégias, né. Será que faz sentido eu ter essa mão de obra dentro de casa? Será que a Uhum. terceirização não é uma solução? Sim, Porque não necessariamente eu preciso contratar todo mundo. Eu sim. posso ter minha equipe base, a minha Aham. equipe de apoio, que daí é essa equipe alinhada àquilo que eu busco, e posso trabalhar com a terceirização. Sim. Porque a terceirização, de certa forma, me blinda da falta dessa mão de obra, né. Porque eu estou terceirizando essa Esse risco, responsabilidade. né, esse problema vira do aquele outro empreendedor, né, daquele outro gestor ali. De fato, é uma possibilidade, né, da construtora subcontratar vários, né, eh, empreiteiros ou enfim, equipes, né. E daí vem também de olhar qual que é o local que você tá, né. Porque a gente sabe que a gente vive uma escassez de mão de obra, independente do segmento, independente se eu estou falando do escritório ou da obra. A gente vive em Santa Catarina, por exemplo, uma escassez de mão de obra, porque a gente é um estado com uma alta taxa de empregabilidade. Uhum. E daí vem o quanto eu estou sendo atrativo. Lógico que eu também tenho que olhar aquilo que eu posso absorver de custos, né, porque eu preciso ter o Sim, meu negócio sustentável. viável, aham. Mas eu também não posso querer contratar o melhor dos mundos, se eu não tenho uma política de cargos e salários Sim, estabelecida, se eu não tenho uma remuneração justa para aquele cargo versus aquela responsabilidade que eu estou exigindo, sim. se eu não tenho benefícios atrativos. Então eu tenho que olhar esse todo. Né, essa política de remuneração, né, muitas vezes, até vários anos atrás, se tinha: "Ah, não vou pagar a pessoa por dia, né, por mês, vou pagar por produção", né, e daí você tinha a tendência de conseguir reter aqueles colaboradores de alta produção, né. Só que o vizinho também começou a fazer isso, e o outro também, 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 e virou ainda assim uma disputa, eh, por remuneração, né. O outro um paga R$ 50 o metro quadrado, o outro passa 51, 52, e você continua, eh eh sujeito ao teu colaborador que sempre foi bom e foi produtivo, aí para o outro, porque o outro está pagando um pouco a mais. Isso já acontecia quando se pagava por mês, né? Eh, e pagar por produção não ajudou muito. Talvez tenha ajudado por um período, né? Mas hoje em dia todo mundo tem esse costume já também, virou uma prática de mercado e você continua competindo por essa mão de obra, né? Por esse tipo de recurso humano. É olhar de fato para a necessidade dessas pessoas, né. Sim, eu preciso buscar pessoas alinhadas à minha empresa e à minha cultura, mas o que que eu estou oferecendo em contrapartida? Daí eu olho para o público da operação, né, que é esse público da obra. Eles querem segurança, né, são pessoas que têm, Família. família, que têm, responsabilidades, né, que têm, um poder aquisitivo muitas vezes menor. O que que eu estou oferecendo para trazer essa segurança para essa pessoa? Uhum. Né? Que tipo de benefícios que eu consigo levar para casa dessa pessoa? Porque são pessoas que valorizam isso, É. que valorizam essas necessidades básicas que a gente fala, né? Que é a segurança, a alimentação, o Reconhecimento. reconhecimento. E às vezes o reconhecimento, ele vai estar lá, vai estar um pouco mais acima na Uhum. minha pirâmide. Sim, Primeiro eu tenho que suprir essas necessidades básicas, fisiológicas, essas né. necessidades fisiológicas, que é a necessidade do meu público da obra. Aham. Mas aí quando eu olho, por exemplo, para o meu público do escritório, para os meus engenheiros, eles já têm essa necessidade de reconhecimento, essa necessidade talvez de autonomia, de flexibilidade, de benefícios que são diferentes do público que eu vou ter lá na obra. Sim. Então é eu entender justamente, eh, esse equilíbrio, né, que são públicos diferentes, é Uhum. inevitável eu não querer tratá-los de formas diferentes, porque eles possuem necessidades diferentes. Sim, O que eu tenho que criar são políticas que sejam justas para ter mais proximidade, que eu consiga conversar com os 2. sim, Mas é o ofertar aquilo que cada um precisa. sim. Você, você já viu, ou com que frequência você vê uma certa rixa ou disputa entre o pessoal de obra e o pessoal do escritório? Todo dia. Todos os dias, né. Tem uma certa competição, não sei se é essa a palavra, mas, são 2 mundos que muitas vezes se veem como competidores ou até mesmo como inimigos em alguns momentos, né. Por que que isso acontece? Por que que isso é tão frequente? Eu acho que é justamente porque se criam barreiras, né, tem um muro entre
as duas áreas. E daí vem o trabalho da gestão, de mostrar que todo mundo é importante para o resultado. Uhum. Um depende do outro. É uma construção conjunta, Sim. né? E é tanto o trabalho de tirar, né, o pessoal do escritório, fazer sair, né, da cadeira, ir para a obra, mostrar essa importância, quanto o contrário. Eu vejo que muitas vezes a equipe da alta gestão, principalmente, receia talvez perder a autoridade ou até mesmo o respeito se eles diminuírem ou moverem barreiras, né? Se eu expor que eu tenho necessidade dessa equipe ou dessa pessoa, eu crio nele um poder que, se ele exercer, eu me estou em maus lençóis. Algo mais ou menos assim. Como é que você consegue manter esse respeito, talvez até essa autoridade, mas integrar? Não sei se eu consegui me expressar. Certo. É inevitável. A pessoa vai estar motivada contigo, engajada a entregar o melhor, se ela sentir que ela faz parte. Sim. O ser humano precisa desse reconhecimento, ele precisa entender que ele faz parte e que ele faz parte do processo como um todo. Eu Uhum. vou trazer um exemplo também de uma incorporadora que trabalha com casas, enfim, e a gente buscava fazer ações de levar o pessoal do escritório para a obra, tanto durante a construção quanto com a obra em fase de finalização, né? Sim. A gente até fez uma ação de Páscoa dentro da casa, porque eles precisam ver o resultado do trabalho. Sim. Independente de quem está no escritório ou de quem está na obra, o resultado é de todo mundo. É da pessoa de compras que está lá buscando fornecedores adequados, que está lá fazendo a cotação, é do engenheiro que está projetando, ou é do coordenador de obras que está garantindo a execução. Passou pelas mãos de todo mundo. Sim. De certa forma, passa sim também até pelas mãos do RH, que contrata essas pessoas, que garante que essas pessoas estejam engajadas para entregar o melhor. Sim. Então, eu tenho que fazer esse movimento, tanto de levar quem está no escritório para a obra, para entender a importância do trabalho dele, que aquilo que ele está fazendo dentro do escritório reflete lá no Joãozinho que está lá dentro da Uhum. obra, e aí vice-versa. Sim. Esses públicos precisam se conversar. Até porque, voltando até, né, o exemplo do comprador. O comprador, às vezes, vai estar lá, vai olhar preço, né? A Uhum. pessoa de compras vai olhar preço de suprimentos. Mas ele precisa entender a necessidade da obra, que às vezes o equipamento X, o produto Y, ah, talvez tenha um custo pouco maior, mas traz um retorno de qualidade maior, facilita a execução do trabalho daquela pessoa. Sim. Eu preciso fazer com que quem está executando e quem está planejando se converse. Sim. Muitas vezes a equipe que fica só no escritório, né, seja de engenheiros ou seja de áreas mais de suporte, assim, indo na obra, complementa o senso de realização, né, de você conseguir materializar, que tem um monte de papel que você processou mês passado, ajudou, contribuiu a você de fato mudar o landscape da cidade, né? De fato, aquilo lá se concretizou em forma de objeto, de material, de tijolo, né? Eu lembro quando eu trabalhava em chão de obra mesmo, isso era uma das coisas que mais me motivava, né? De poder ir todos os dias ver que o meu suor de ontem é um tijolo a mais hoje, né? E indo mais para o escritório, a produção é mais papel. Você produz papel, produz burocracia, produz sistema, produz informação, que é super valioso, né? Mas é muito efêmero, ela é pouco tangível, de certa forma, né? E isso talvez começa a minar o senso de realização, o senso de dono, de ver um pouco de si dentro do trabalho, porque aquele trabalho ele não se manifesta de uma maneira tangível, né? Até você ir para a obra. Daí quando você vai na obra, você começa a botar os pingos nos is, por assim dizer. Sim, tu começa a entender de fato, né, o valor daquilo que tu está fazendo. Sim, Daí tu começa a criar a própria empatia, que é de olhar para aquela pessoa que está na obra e entender a necessidade dele também. sim, Que essas áreas precisam conversar. O pessoal do escritório não está lá sentando o tijolo, mas ele é responsável pelo resultado final. sim. E ele precisa saber, e ele precisa tangibilizar e ver esse produto, ver o que faz parte do trabalho dele, do que é o resultado. Sim, fantástico. Mas estamos nos encaminhando para o final.
Quero agradecer a todos que estão aqui conosco até esse momento. Se você gostou desse conteúdo, aproveita para apertar o botão de gostei, se inscrever aqui no canal, buscar a Blu-ray Inc. nas outras plataformas, nas outras mídias digitais. Nós temos canal no Instagram, temos no YouTube, temos no LinkedIn, temos o site. Você também pode acompanhar a gente pelo Spotify. Enfim, um número de oportunidades para você manter a estratégia da sua construtora em dia. Mai, onde é que as pessoas podem encontrar você e o seu trabalho? Quais são os canais de comunicação contigo? Então, as pessoas podem me encontrar no Instagram, né, no @Maiara Rodrigues, podem me encontrar também no LinkedIn, nas minhas vias de contato. Eu tenho uma empresa de consultoria que é a Elo Gestão Humana, que é justamente para conectar pessoas, negócios e resultados, que é ser esse elo, né, que une essas bases, esses pilares dentro das empresas, e para poder contribuir de fato, né, com o resultado final que as empresas buscam. Fantástico. Maiara é uma profissional extremamente competente, busque ela nesses canais. Maiara, mais uma vez, obrigado. Parabéns você que dedicou esse tempo para aperfeiçoar a sua gestão, aperfeiçoar a sua visão estratégica e está aqui conosco até agora. Nos vemos no próximo episódio, na próxima quinta-feira, às 18 horas. Toda quinta-feira, às 18, a gente tem novos episódios saindo em todas essas mídias digitais que eu acabei de falar. Mais uma vez, obrigado e até quinta.